Seja bem-vinda ou bem-vindo. Eu sou a Ana Freya, especialista em runas, e hoje eu vou falar sobre a runa Gebo na nossa sequência de vídeos 24 dias, 24 runas, onde eu tô abordando todas as runas do Elder Futar para você. Então, se você ainda não está inscrito, aproveita para já se inscrever, ativar o sininho para você receber as notificações e acompanhar os próximos vídeos. Assiste os vídeos anteriores se você ainda não viu. Deixe seus comentários aqui do que você está achando dessa série, as suas sugestões. E compartilha com seus amigos que você acredita que vão se beneficiar desse conteúdo também. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a runa Gebo. Gebo é uma runa meio que preferidinha aí de algumas pessoas, porque ela fala de generosidade, ela fala de troca, ela fala de associação e de relacionamentos. No geral, ela significa presente, presente ou troca, generosidade. Por que isso? Porque se a gente olhar os antigos germânicos, eles tinham uma ideia em torno disso, de que tudo no universo funciona na base da troca. Os seres humanos, os animais, os seres espirituais, as divindades, a natureza. Primeiro que para os povos pagãos tudo é vivo, né? Então uma árvore tem uma alma, uma planta tem uma alma, um animal tem uma alma e tudo funciona na base da troca. E que essa troca precisa ser equilibrada, né? Isso vai de encontro um pouco com aquela questão dos sacrifícios. A gente pensa em sacrifício como algo maligno, mas a gente tem que entender que aqueles eram outros tempos. Que ao você ofertar uma fruta, você ofertar uma bebida ou algo nesse sentido, já era um sacrifício, que nada mais é do que uma oferenda, né? Um presente que você dava ali para os deuses, para os espíritos da natureza, divindades menores, pedindo alguma coisa em troca. Né? Tem gente que acha isso feio, negativo. A gente mora num país cristão, a maioria das pessoas são cristãs, a gente cresce com essa ideia da barganha, né? Que é o mesmo que você fazer um pacto, vamos colocar assim. Mas se a gente parar para pensar, são todas as igrejas aí que você vai lá e paga um valor por mês para garantir ali que Deus vai te devolver e vai prover, e enfim, é a mesma coisa, né? A pessoa vai lá, paga um valor ali pensando no que ela vai receber em troca. Ninguém faz isso apenas pela bondade do próprio coração. Ninguém abre parte, né, da sua grana que você sofre para ganhar trabalhando para isso. Não. Então, assim, o ser humano sempre fez isso, né? Isso é normal. E quando a gente pensa nos povos pagãos, eles tinham sacrifícios, né, que são mais lamentáveis hoje, quando a gente pensa nessa questão de quando eles eram extremistas. Mas quando a gente para pensar nessa ideia de presentear, é que eles acreditavam em algo mais ou menos assim. E aí, já assistiu o Rei Leão? Ciclo da natureza, mais ou menos isso, né? Os pagãos, eles acreditavam nisso, que para tudo existia uma troca, né? Ninguém poderia se doar demais, né, além do que tinha, e também não podia ser aquela coisa venha a mim, né? Só o meu umbigo. Mesmo porque você está falando de sociedades tribais, essas sociedades, elas tinham muito essa ideia do clã, da tribo, da família. Então, não existia muito essa ideia de indivíduo, né? Se eu sou uma pessoa justa, mas a minha tribo é injusta, é considerada injusta pelos outros clãs, eu invariavelmente vou acabar sendo considerada injusta também. Eles tinham muito mais essa ideia do coletivo. Por uma sociedade que vivia pautada no coletivo, um tinha que ajudar o outro, né? Então a generosidade, isso era algo que trazia prestígio dentro da sociedade. Quando alguém que tinha mais recursos financeiros, materiais e enfim, ajudasse alguém que tivesse menos, isso traria prestígio dentro do social, a forma como ele era visto pelas outras pessoas, né? Tinha isso também. Mas tinha aquela questão de que todo mundo tem que se ajudar, sempre precisa haver uma troca. E tinha um ditado que eles falavam também, que na verdade é uma passagem das Edas, né? Que diz mais ou menos assim: é melhor não pedir nada do que sacrificar demais. O que isso significa? Não peça algo para alguém que seja muito sacrificante, porque tudo precisa de uma troca. Então, se você pede algo para alguém que você sabe que você não vai ter como retribuir aquilo, não vai ter condições de retribuir aquilo, não peça. A mesma coisa ao contrário. Não dê aquilo que você não tem. Todo tipo de troca precisa ser equilibrada. De nada adianta eu ser a Madre Teresa de Calcutá e ajudar todo mundo e não ter dinheiro para comer, não ter dinheiro para pagar as minhas contas, não ter dinheiro para sustentar minha família. Então essa runa vai falar de uma troca equilibrada. Ela fala de generosidade, ela fala de associação entre duas pessoas, mas se a gente olha o formato dela, ela fala de uma troca, uma associação, uma relação onde há um contato equilibrado. 2 pesos, 2 medidas. Ninguém pode sobrecarregar ninguém.
E na arte oracular, ela vem justamente para falar sobre isso. Associação, sociedade, relacionamento. Então, no primeiro momento, ela vem falando de relações afetivas, sim, né? Por isso que o pessoal adora tirar essa runa quando pergunta sobre amor. Mas ela fala sobre relacionamentos equilibrados. E quando faz menção a algum tipo de aliança, acordo, sociedade, negociação, ela vai falar sobre um equilíbrio mútuo. O que a gente precisa prestar atenção quando a gente abre um oráculo e sai essa runa é que muitas vezes ela vem só para indicar qual é a essência daquela jogada, tá? A pessoa tá perguntando sobre amor, sai essa runa, você já fala, é amor mesmo? Não, não é assim, você precisa olhar as outras runas, porque às vezes essa runa sai só pra dizer assim, olha, a principal preocupação dessa pessoa hoje é o relacionamento. Ela tá te perguntando isso porque o relacionamento em si tá tirando o sono dela, entendeu? Essa é a preocupação que ela tem agora, por isso que ela está te perguntando sobre isso. Ou muitas vezes essa runa sabe indicar assim, não, realmente existe um relacionamento, não é uma coisa que ela criou na cabeça dela. Existe uma confiança mútua, de repente, a outra pessoa se sente da mesma forma ligada a ela como ela se sente a outra pessoa. Porque, diga-se de passagem, para quem está acostumado a abrir oráculo, tem pessoas que vivem relacionamentos que só existem na cabeça delas, né? Infelizmente. O ser humano é muito louco. Mas geralmente essa runa sai para indicar que existe um relacionamento sim, que claro, pode ser afetivo, profissional, enfim, mas essa é a essência que ela traz. Ela vai falar de algum tipo de associação, relacionamento, aliança, acordo. Sendo assim, quando ela vem representando algo negativo, porque se a gente olhar ela é bem neutra, né? Não teria como você tirar essa runa numa posição invertida, por exemplo, mesmo que você use runas invertidas. Mas dependendo da jogada, ela vem como um fator predominante naquele momento na vida da pessoa e que pode ser algo negativo. Por quê? Porque às vezes o relacionamento dela tá interferindo em outras coisas. Às vezes ela tá com uma pessoa que cobra, faz crítica ou não apoia as decisões que ela toma. Então, às vezes, essa runa pode vir para representar um relacionamento que atrapalha. Às vezes, a pessoa está num relacionamento abusivo. Às vezes, a pessoa está num relacionamento onde não há equilíbrio, onde só ela se doa, mas a outra pessoa só abusa, só o que é bom para ela. E, às vezes, nem tem realmente, de fato, sentimentos profundos, mas tá ali pela comodidade, então vai ter essas questões. Mas no geral, quando essa runa sai, ela mostra que existe um relacionamento, né? E se a jogada for positiva, ela pode indicar uma relação que vai sempre ajudar aquela pessoa, seja no âmbito afetivo ou profissional. Mas ela é uma runa que fala de bastante equilíbrio também, e às vezes ela vem para indicar a necessidade de buscar um equilíbrio, ou de se associar com as pessoas certas, ou de ter os contatos certos, ou de fazer algum tipo de acordo, algum tipo de troca, mas ela pode indicar também a necessidade de um equilíbrio interior. Em termos de trabalho, né, de profissão, vai falar daqueles tipos de trabalho que você não faz sozinho, né? Uma runa dessa está indicando que não é legal você ficar sozinho numa sala fazendo conta, por exemplo, né? Você pode até trabalhar fazendo conta, desde que você trabalhe em conjunto com outras pessoas. Essa runa vai falar de associação, parcerias, então é legal para empresários, em associações que ajudem pessoas que de repente têm alguma deficiência, coisa nesse sentido, ou até mesmo um mestre de cerimônias, assim, profissões ou trabalhos que te possibilitem ajudar pessoas com relacionamentos. Às vezes até um consultor ou coisa nesse sentido também é interessante, desde que tenha algo nesse sentido associado. Geralmente essa runa traz um sentimento de união, onde haja reciprocidade, e o desafio aqui é você aprender a ajudar a outras pessoas sem se deixar abusar, encontrar um equilíbrio aí de até onde você pode ser generoso sem ser trouxa, né? Ou de repente, às vezes a pessoa nem faz por mal, mas ela acaba te sugando tanto que não compensa, né? Você ajuda todo mundo, mas tá sempre cagado. A verdade é essa. E o desafio, muitas vezes também, né? Ela pode mostrar assim, olha, esse relacionamento não tá bom pra você. E às vezes não é nem relacionamento amoroso, às vezes é uma sociedade, um colega de trabalho, uma parceria, alguma coisa que você acha que vai ser bom, mas na verdade a pessoa só vai fazer o que é bom pra ela. Então você pode até de repente ter um prejuízo ou coisa nesse sentido. E na magia, essa runa é muito utilizada para várias coisas, tá? Porque como ela traz essa questão da troca, dos presentes, ela é uma runa bastante associada para favorecer relações, muitas vezes relações afetivas, mas também de outros tipos. Quando está havendo algum desentendimento, coisa nesse sentido, ela vai favorecer todos os tipos de associações. E ela é uma runa muito utilizada para trazer sorte, né?
de repente até ganhos inesperados, coisas nesse sentido, por essa questão dos presentes dela facilitar isso, né? Estou aberta ao universo, aos presentes que o universo pode me mandar, estou aberta a qualquer coisa que, né, a espiritualidade ache justo eu receber. E ela é muito utilizada nas Mind Runes também, nas junções únicas. Como ela é um X, às vezes ela vem como sendo o eixo da Mind Rune, né? E nas suas pontas são colocadas outras runas aí para favorecer uma determinada energia, uma determinada situação. E para finalizar no exercício de hoje, você vai se perguntar: como está a sua vida afetiva hoje? Existe alguém na sua vida amorosa que te possibilite realmente viver uma relação harmoniosa e equilibrada? Segunda pergunta: qual área você acha que é mais difícil você tomar uma decisão sem antes pedir a opinião de outras pessoas? Talvez seja justamente nessa área que você precisa encontrar alguém que seja mais parecido com você, que vai te ajudar realmente, não vai só colocar pitaco. Talvez seja uma área boa para você buscar aliados, aliança com alguém. E em terceiro lugar, a terceira pergunta: você é capaz de ser generoso, abrindo mão de alguma coisa, mesmo que você não vá receber alguma coisa em troca, sem ter segundas intenções? Às vezes a gente ajuda uma pessoa, a gente tem certeza que nunca vai ser retribuído por aquilo, né, na mesma moeda. Às vezes a pessoa tem gratidão, mas ela não vai te devolver o dinheiro, sei lá, ou enfim, fazer um favor que chegue à altura. Mas a gente faz por uma vaidade, né? Eu quero que as pessoas vejam como eu sou bom, né? Ou que isso faz você se sentir melhor. É possível você ajudar alguém sem receber nada em troca e de uma forma anônima ou só por ajudar realmente? Isso acontece com você? Você consegue de fato fazer isso? Ou às vezes ajudar de verdade, de coração, alguém que você nem conhece direito? Pensa sobre isso. Amanhã eu tô de volta com a última runa do Elder, do primeiro Et. Não esquece de compartilhar, deixar seu joinha e se inscrever se você ainda não for inscrito. Até a próxima!